Canal Brasil Pátria do Evangelho, 24ª palestra. O bem e o mal. A origem do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de ter origem nesses seus atributos, porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, por exemplo, Satanás, ou ele seria igual a Deus e, consequentemente, tão poderoso quanto este, eterno como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese essa não conciliável com a harmonia existente no ordenamento do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fosse criado, só o poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria a negação da bondade infinita. Veja o céu e o inferno, capítulo 10, os demônios. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físico ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e daqueles que independem da sua vontade. Males independentes da vontade do homem. Entre estes estão incluídos os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem entender o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses convencionais que criou para si mesmo e que não estão compreendidos na ordem da natureza. Por isso é que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo faz o selo da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que não seja compreensível. O homem recebeu de Deus uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível evitar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de paralisar os seus efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra as doenças epidêmicas, fertiliza as terras áridas e se empenha em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade lhe fez criar as ciências e a decorrente tecnologia, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Tendo o homem que progredir, os flagelos a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, incitando-a a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Seu espírito se entorpeceria pela inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso.
males evitáveis pelo homem. Porém, os males mais numerosos são os que o próprio homem cria pelos seus vícios físicos e morais, os quais provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça e de seus excessos em tudo. Aí reside a causa das guerras e das calamidades que tais vícios acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina está gravada em seu coração e, além disso, Deus está constantemente a lembrar-lhe, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que têm como missão a de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nos últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem aceitasse e se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvidas de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nos itens 4, 5, 6 e seguintes. O remédio para o mal criado pelo próprio homem. Entretanto, Deus todo bondade pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser predestinado ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos para termo de comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, evitando assim ao transeunte ir mais longe, dado o perigo existente naquele local. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, o imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão de si próprio? Outro tanto se dá com o mal, evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Desse limite, a sociedade adverte o homem. Se este o ultrapassa, ou faz voluntariamente, as doenças, as enfermidades, a morte, que daí pode resultar, provém de sua imprevidência, não de Deus. A lei do progresso. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente para o bem,
nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho e do seu esforço para regenerar-se, a fim de que lhe pertença o fruto destes, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e essa depuração seja a obra do próprio espírito. Houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e ao sair ela de suas mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Bonamy, A Razão do Espiritismo, capítulo 6. A influência na evolução moral do homem, do instinto de conservação, das exigências materiais e da inteligência. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais tal instinto exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido pela vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque essa domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais de como satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito de preservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mais uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, liberta da submissão à mesma, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e permanece embrutecido. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transformar-se no mal, não só porque já se constitui uma necessidade, porque se torna prejudicial à espiritualidade do ser. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, liberta-se da submissão à mesma, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e permanece embrutecido. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade por ele é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. A paixão é entendida nas Escrituras Sagradas como algo negativo, quando não é controlado. Trata-se de um sentimento muito forte, amor, ódio, desejo, insaciedade, etc., por vezes desmedido e desenfreado, que afasta a racionalidade e que facilmente pode dominar, escravizar uma pessoa, remetendo à impulsividade, à impetuosidade e à inquietação. Referências bibliográficas.
Por favor, leiam as referências bibliográficas. Fim é o fim da palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.